Nós precisamos entender que somos comprados pelo Senhor para vivermos uma nova realidade. E com base nessa realidade que somos comprados pelo Senhor, que somos comprados para vivermos a verdade do Senhor, nós queremos falar com você a respeito de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Esse texto que nos chama a atenção para uma realidade tão presente no nosso cotidiano, nos chama para uma realidade que infelizmente temos visto dentro das igrejas. Nos desperta, irmãos, para entendermos que vivemos os últimos dias, os últimos momentos sobre a face da terra. Entendemos que vivemos dias nos quais o amor ao Senhor se esfria e cada dia mais se esfria. As pessoas se afastam da presença do Senhor, se deixam levar por toda a sorte de entendimento, se deixam levar por toda a sorte de doutrina, se deixam levar por toda a sorte de pregações, se deixam levar por toda a sorte de líderes e, consequentemente, vão receber nas suas vidas a consequência pela inobservação, pela não observação dos princípios de Deus. Nós fomos chamados para vivermos princípios sólidos. E esses princípios sólidos nós os encontramos na palavra do Senhor. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Mas quando eu afirmo isso, eu preciso realmente viver como regra a palavra e praticá-la no meu dia a dia. Não é algo apenas teórico, mas precisa ser uma realidade vivenciada a cada instante. E nessa onda, irmãos, da modernidade, nessa onda que nós temos vivido esses últimos tempos, nesse mover estranho, o fogo estranho sob o altar, nós estamos chegando à conclusão que já estão inventando também o chamado inferno gospel. Nós temos para tudo hoje, sobre a face da terra, uma denominação gospel. Nós temos a boate gospel, nós temos balada gospel, nós temos até igreja gospel. Nós temos tudo gospel, pornô gospel, festa junina gospel, Natal gospel, Halloween gospel, o capeta gospel, e vai por aí, gente, vai por aí. Mas hoje eu tenho uma informação muito interessante para você. O capeta se converteu. Satanás tornou-se gospel. Satanás tornou-se gospel, amados. Satanás, ele abraçou essa realidade e adentrou aos templos, adentrou às igrejas e senta nas primeiras fileiras e está doutrinando as pessoas, ensinando as pessoas como agir, como proceder, e é por isso que temos visto esse desencaminhar da palavra, esse erro tão notório da palavra. As pessoas já não vivenciam Jesus Cristo. Breve estaremos ouvindo a respeito também de um lugar para aqueles que não, sabe como é, que não foram tão fiéis ao Senhor, lugar assim meio termo. Provavelmente logo vão criar também o chamado inferno gospel, para aqueles que são gospel, para aqueles que estão no meio termo, para aqueles que não são quentes, não são frios, porém são mornos. Para estes, um lugar em especial. É o inferno gospel que foi criado. E certamente eu estou deixando alguns aqui um pouco assustados ao falar a respeito de inferno gospel, ao falar da conversão de Satanás. Certamente alguns estão olhando para mim e já apontando o dedo, isso é heresia, como é que Satanás se converte? Mas eu quero afirmar para você, à luz da palavra de Deus, que Satanás já é crente. Ele é crente porque ele crê. A Bíblia nos diz que ele crê e treme diante de Deus. Se alguém crê em Deus, é Satanás. E se alguém tem respeito por Deus, é Satanás. A Bíblia diz que ele crê e treme. Ele crê e treme. Por quê? Porque Satanás sabe quem é Deus. Sabe quem é Deus. A partir desse momento que eu estou falando da conversão de Satanás, é porque aquela máxima que existe por aí, se você não pode vencê-los, junte-se a eles.
tornou-se uma realidade nesses últimos tempos, uma realidade triste, porém marcante no mundo gospel. Essa ideia, irmãos, que tudo pode, que tudo é liberado, o que é que tem? Nada a ver, entre outras expressões usadas, porque nós somos livres, porque nós podemos, enfim, hoje temos visto, irmãos, que todas essas doutrinas procedem do fundo dos infernos. São doutrinas criadas pelo diabo, com a ideia única de destituir o Senhor Deus do centro da igreja. Satanás tentou uma vez roubar a glória de Deus, foi expulso dos céus. Na terra, ele sempre tentou roubar o lugar de Deus. Matou muitos, assassinou aos milhares, mas ele concluiu que não era o caminho certo. Não dava resultado. Agora sim, após a sua conversão, após a sua adentrada ao reino gospel, tudo tornou-se mais fácil, porque as pessoas estão ávidas em satisfazer a carne, as pessoas estão desejosas em satisfazer a carne, as pessoas estão querendo curtir aquilo que o mundo oferece, curtir aquilo que o mundo tem, e como não é legal para o crente, para o gospel estar lá dentro do mundo, nada melhor do que possuirmos uma versão, algo genérico. Há remédios genéricos, há também versões genéricas de práticas mundanas. Irmãos, a palavra do Senhor já chama-nos a atenção para isso. É preciso lermos a palavra, é preciso meditarmos na palavra de Deus. Nós não podemos viver um evangelho destituído da palavra. Nós não podemos nos tornar servos do Senhor sem praticarmos a palavra, sem conhecermos a palavra. O próprio Cristo diz, errais por não conhecerdes as Escrituras. Não é verdade? Não é assim que diz o texto? Errais por não conhecerdes as Escrituras. E a cada um de nós, irmãos, temos por obrigação conhecer o Senhor, conhecer a Deus, conhecer a vontade dEle, adequar a nossa vida a princípios imutáveis. Os princípios de Deus são eternos, são imutáveis, não mudam. 2000 anos atrás, hoje, daqui a 2000 anos, se houver mundo, os princípios de Deus serão os mesmos, são imutáveis. Nesse texto de Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, nós vamos ler para você neste momento. Ouça a leitura da palavra. Disse Jesus, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos milagres? 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse é o texto de Mateus capítulo 7, versículos 21 até o 23. Nesse texto, irmãos, nós vemos situações que são assustadoras. Situações assustadoras, porém, que são extremamente comuns no meio da igreja. Comuns no meio da igreja. Nós temos visto, irmãos, que neste mundo gospel em que nós estamos vivendo, nesse mundo que a doutrina gospel tem dominado a igreja, nós vemos que as pessoas falam como cristãos. Falam como cristãos. É a geração gospel. Falam como cristãos. O texto já diz, versículo 21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrarás no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Ouça com atenção o texto, leia com atenção, diz-nos a palavra,
nem todos que dizem Senhor, 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 Senhor. Ou seja, irmãos, nem todos que têm aquela aparência, que falam, que praticam, que vivem por aí, que andam por aí com um adesivo no seu carro, sou do Senhor, sou de Deus, sou uma nova criatura, mas que não consegue deixar as coisas erradas, que não consegue viver a vontade do Senhor, que não consegue viver aquilo que Deus determina. A Bíblia diz que estes não herdarão a vontade dos céus. Nós precisamos, irmãos, não apenas falar como cristãos, falarmos como gospels ou como gospels. Nós temos que viver a verdade de Deus, praticar a verdade do Senhor no nosso cotidiano. As pessoas precisam olhar para o Elias de Oliveira, olhar para você que me ouve. As pessoas precisam olhar para você, meu querido, e enxergar em você uma nova criatura, alguém lavado, purificado, santificado no sangue de nosso Senhor. Não apenas o exterior, mas algo que vem de dentro, algo que vem do teu interior, algo que jorra de dentro do teu coração. O teu falar precisa ser ratificado por Cristo Jesus. O teu falar precisa ser confirmado por Cristo Jesus. Eu preciso falar daquilo que é de Deus, mas viver aquilo que é de Deus. Eu preciso entender esta realidade, irmãos. Hoje fala-se muito do Senhor. Tudo é para Deus, tudo é para Deus. Fazem-se festas de todos os tipos para Deus. Fazem-se comemorações para Deus. Gospelizam tudo quanto nós encontramos nesse mundo. Antigamente, nos dias passados, a Igreja Católica agiu da mesma forma. Ela, no seu império, saía pelo mundo pagão e cristianizava determinadas festas, determinadas práticas. Em nossos dias, nos dias modernos, é isso que nós temos visto também, irmãos. A igreja, essa igreja que se gospeliza, essa igreja que está sendo dominada por um espírito ruim, um espírito diabólico, um espírito que insere no seu contexto cada vez mais o erro, insere no seu contexto cada vez mais o mundo. Essa igreja que anda de mãos dadas com Satanás, anda de mãos dadas com o mundo, essa igreja também está desta forma agindo. Quer satisfazer as pessoas, trazem para dentro da igreja costumes pagãos. Quer satisfazer os jovens, trazem o mundo para dentro da igreja. E sabe quem é que gosta disso? Satanás. Satanás. Porque Satanás se converteu ao gospel. Ele entendeu, amados, que é melhor juntar-se e, aos poucos, inserir no contexto, inserir dentro da igreja costumes, práticas que distanciam o homem do Senhor porque satisfazem apenas a carne, Ele entendeu que isto afasta o homem do Senhor, mas o homem continua achando que está vivendo Deus. O homem continua no engano, enganado pelos seus sentimentos, enganados pelo seu achar, pelas suas conclusões. Eles acham que estão agradando a Deus, mas na verdade o Senhor não faz parte, o Senhor não aceita, o Senhor rejeita, o Senhor vomita. E com certeza quem gosta disso e quem abraça é o inimigo. E o inferno gospel está sendo criado. Certamente, irmãos, muitos hão de chegar diante do Senhor, hão de chegar no dia do juízo diante do trono e serão por Deus julgados. E falarão para o Senhor: mas Deus, nós fizemos tantas festas, lembra da boate gospel, lembra da festa junina gospel que nós fizemos, da balada gospel, nós trouxemos as coisas para dentro, nós santificamos as coisas, Senhor, porque nós estamos errados. O Senhor há de falar, irmãos, que Ele rejeita essas práticas, porque o Senhor quer que você mortifique a carne. Ele quer que você mortifique a carne para que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. E é preciso mortificar a carne. Falar apenas como cristãos. Falar como cristãos não é o suficiente. Não é o suficiente. É preciso ir além. É preciso ir além.
É preciso viver o Senhor, mas para viver Deus é preciso, amados, conhecê-lo. E se conhece Deus no convívio diário, no convívio diário. Se não há convívio, impossível que alguém conheça o Senhor. No versículo 22 de Mateus capítulo 7, o Senhor continua dizendo: muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Muitos hão de falar dessa forma. Irmãos, chegou os dias em que as pessoas agem como cristãos. Agem como cristãos. A geração gospel age como cristão. Essa ideia gospel que é entronizada dentro da igreja levam as pessoas a agir como cristãos, apenas a agir como cristãos, mas estão com seus corações vazios, com seus corações vazios do Espírito Santo de Deus, corações vazios da presença do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, e nós sabemos disso, o Espírito Santo de Deus não divide espaço com ninguém, nem mesmo com a nossa carne, porque há uma guerra, e a Bíblia é clara ao afirmar, há uma guerra entre o Espírito e a carne, entre o Espírito e a carne. E a partir do momento em que você dá espaço para a carne, em que você se satisfaz naquilo que o mundo oferece, você fecha a porta para o Espírito Santo de Deus. Você destitui o Espírito da tua vida. E as pessoas, irmãos, continuam a carregar sobre si a aparência, continuam a carregar sobre si os costumes, o nome, até carregam a Bíblia, até se dizem evangélicos, mas o seu coração verdadeiramente está vazio do Senhor. E eu quero chamar a tua atenção, meu querido jovem, quero chamar a tua atenção, meu querido pastor, a você que me ouve, a você que está envolvido nessas práticas que estão sendo inseridas dentro da igreja pelo inimigo, quero chamar a tua atenção para que você reflita, para que você observe, veja se o Senhor está recebendo a honra e a glória, se é desta forma que a palavra ensina, porque hoje, irmãos, as pessoas estão achando que Deus caducou, Deus é um velho caduco, a palavra já não funciona da forma que está na Bíblia, e nós precisamos encontrar formas para modernizá-las, movimentos para dar vida à palavra de Deus. Isso é falta de entendimento, é a falta do Espírito Santo de Deus, é a falta do agir do Espírito de Deus nos corações, e a partir do momento que as pessoas acham que o Senhor já não pode mais fazer da forma que está na Bíblia, elas procuram inserir dentro do contexto, talvez da igreja, da religiosidade, práticas que se assemelham para atrair as pessoas. Isto é incrível, irmãos. Nós vivemos dias em que usa-se o homem para atrair o homem. Usa-se o homem para atrair o homem. Paga-se aos cantores verdadeiramente fortunas, grandes fortunas, para trazer um cantor à sua igreja. Para quê? Para satisfazer o homem, para atrair o homem, Um pregador famoso lá dos Estados Unidos, da China, de onde quer que seja, o cara cobra uma fortuna para ir à tua igreja, para ministrar uma palavra de 1 hora. Para quê? Porque ele é famoso, atrai as pessoas. Olha como houve uma inversão de valores. Olhe como houve uma inversão de valores. A igreja perdeu a noção de Deus. A igreja perdeu a noção do Senhor. A igreja perdeu a ideia, que é a base da palavra, que é o Espírito Santo de Deus que move nos corações, que chama os homens ao arrependimento, que traz os homens à presença do Senhor. E nós precisamos disso, irmãos, de igrejas que santifiquem-se, de igrejas que orem, de igrejas que paguem o preço, de igrejas que jejuem, de igrejas que sejam fiéis aos princípios de Deus, de igrejas que digam não a Satanás, aos costumes gospel, a estas inserções satânicas. No início da palavra, irmãos, eu afirmei para vocês que Satanás se converteu. Satanás hoje está dentro das igrejas.
Satanás hoje está ministrando às pessoas, levando as pessoas ao engano, levando as pessoas a agir de forma errada. As pessoas estão sendo levadas pelos pregadores, movidos por espírito de engano, a entender que se ofertam, se dizimam, se fazem doações, está tudo muito bem com Deus, tudo muito bem com Deus, porque já fez a sua parte, e esquecem de falar que, para que as pessoas vejam o Senhor, é preciso santidade. A Bíblia afirma de forma clara, que sem santidade é impossível ver a Deus. Se alguém precisa, se alguém deseja ter comunhão com o Senhor, não são as festas gospels, não são os costumes que estão sendo inseridos dentro da igreja que levará as pessoas ao conhecimento do Senhor, a desenvolver uma vida de santidade, mas sim ministrar o evangelho vivo, o evangelho de salvação, o evangelho que bate de frente contra o pecado, o evangelho que leva o homem à reflexão, a refletir sobre a sua vida de pecado. Não é passando a mão sobre a cabeça do vivente. Está tudo muito bem, Deus é misericordioso, Deus é amor, oh, deixa no tempo, deixa acontecer, Ele é ofertante, é dizimista, Deus está vendo, não sei o que, coisa desse tipo. Não funciona desse jeito, porque não é assim que a Bíblia ensina. Isto são ensinamentos de homens, e homens que são geridos por espíritos de engano. Homens que estão na direção de espíritos de engano. É Satanás que se converte. É Satanás que adentra as igrejas. É Satanás que dita as normas. E claro, irmãos, de uma forma muito agradável, que satisfaz as pessoas. E as pessoas cegas como estão, não conseguem enxergar a ação do maldito, não conseguem enxergar a ação do diabo, porque estão ávidos por satisfazer os desejos da carne, por participar desse mundo, porque o mundo é bonito, o mundo é agradável, porque o pecado é bom, porque o pecado é agradável. Mas eu quero falar para você que Satanás também, além de se converter, ele criou um espaço gospel no inferno, onde certamente muitos que vivem a realidade gospel desses últimos tempos já está com seu lugar reservado. O inferno também é gospel. O inferno também é gospel. São os dias do engano. É a palavra de Deus que se cumpre. A Bíblia afirma de forma clara, irmãos, que nos últimos tempos assim seria. Nos mostra ainda que os ministros de Satanás seriam como ministros de justiça, ou seja, os seus ensinamentos, as suas práticas se assemelhariam àqueles que servem ao Senhor. É o agir como cristão, mas longe do Deus do cristianismo. É agir como cristão, mas longe da verdade do Senhor. Esteja atento. Analisa a tua vida. O que é que você tem vivido? O que é que você tem vivido? Ouça a palavra do Senhor. Ela é contundente, ela diz: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Ouça, irmãos. Olha o peso da palavra. Não se deixe enganar. É assim. É desta forma que está na Bíblia, e é isso que nós temos visto nesses últimos tempos. É a onda gospel, é a geração gospel, é o novo evangelho pregado por aí, o evangelho chamado gospel. Esse evangelho que faz coisas acontecer, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem. No entanto, o Senhor diz que naquele dia, essas pessoas não serão reconhecidas como seus servos. Nós não podemos nos calar diante disso. Não podemos ficar calados diante disso. Precisamos estar atentos a esta verdade. Nós precisamos levar a igreja a entender esta verdade. Precisamos levar a igreja a voltar aos princípios do Senhor, a entender que o evangelho é simples e precisa ser pregado tal qual está na Bíblia, sem inserções, sem a gospelização de práticas satânicas, práticas pagãs, práticas católicas,
ou outro tipo de prática qualquer por aí. Nós não precisamos disso. O Evangelho não é um circo. A igreja não é um circo com animadores, onde as pessoas vão para ver um espetáculo. De forma alguma, as pessoas devem ir à igreja porque elas precisam de Cristo, elas necessitam de restauração, e é isto que elas precisam encontrar dentro da igreja. Cristo Jesus, o que restaura, o que restaura. No versículo 23 de Mateus capítulo 7, nos diz: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Eis aí, irmãos, a realidade do inferno gospel. Eis a realidade do inferno gospel. Nunca vos conheci, porém, profetizaram, expeliram o demônio, fizeram milagres, agiram como cristãos, falaram como cristãos, mas, no dia eterno, foram afastados em definitivo do Senhor. E com certeza estes foram lançados no inferno, o inferno que foi preparado por Satanás para aqueles que distanciaram-se do verdadeiro evangelho e abraçaram uma causa, um movimento que leva o homem a viver longe do Senhor. Essas pessoas não serão reconhecidas como cristãos, não serão reconhecidas como filhos do Senhor no dia eterno. Portanto, meus irmãos, esteja atento, porque a palavra é clara, gente. A palavra é clara demais, não há como você dizer, afirmar que não entendeu isso. Nós precisamos entender que somos chamados para vivermos em santidade. Sem santidade, impossível ver-se a Deus. Sem santidade, impossível comunhão com o Senhor. E a santidade, irmãos, é quando você fecha a porta para o pecado, é quando você fecha a porta para o diabo, é quando você diz não para as práticas erradas, é quando você diz não para a vontade da carne, é quando você mortifica a tua velha natureza, é quando você abre a tua vida e deixa que o Senhor venha agir, venha mover poderosamente, mesmo que você conclua que aquilo é um tanto quanto retrógrado. Tem muitas pessoas que acham que o evangelho envelheceu. Sabe por que eles concluem dessa forma? Porque ainda não experimentaram o verdadeiro evangelho, não experimentaram as boas novas de Cristo, não vivem as boas novas de Cristo, porque ainda não quiseram mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos conhecer o Senhor, viver Deus. Impossível sem que, antes, nós nos joguemos de cabeça nas águas do Espírito. É preciso mergulhar nas águas do Espírito. É preciso mergulhar. Se você não mergulha nas águas do Espírito Santo de Deus, você viverá na superfície. E na superfície você vai encontrar isso aí. É o evangelho gospel. É esse movimento gospel. É Satanás ditando regras, são os ensinamentos extrabíblicos, e você com certeza encontrará ainda mais à frente um lugar chamado inferno, e pior, inferno gospel, com direito a placas de neon, luzes de neon, com direito a tanta coisa que você vê por aí. Portanto, amados, somos chamados pelo Senhor para dizermos não para o mundo, para sermos imitadores, como diz o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, para sermos imitadores de pessoas que viveram o evangelho vivo, que viveram a verdade de Cristo Jesus, que viveram Cristo nas suas últimas consequências. Impossível viver Jesus e agradar esse mundo. Impossível viver Jesus e agradar esse mundo. Amado irmão, você que me ouve, amado irmão, você que me ouve, você que é pastor, você que é líder, é um sacerdote, não permita que Satanás faça parte do rol de membro da tua igreja. Não permita que Satanás seja membro da tua igreja, mas o coloque para fora, o expulse com seus costumes, o expulse com as suas práticas mundanas, o expulse com suas práticas pagãs, ou coloque para fora. Diga-lhe que dentro da congregação é lugar de louvar, de adorar o Todo-Poderoso, e isso se faz conforme princípios que estão na palavra de Deus, ditados pelo próprio Deus, para que nós pudéssemos observá-los e praticá-los em nosso dia a dia. Não podemos viver um evangelho de aparência. Não podemos
nos envolver com movimentos. Não somos chamados para movimentos. Somos chamados para desempenharmos a grande missão de levarmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus se prega com unção, com comunhão com Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que coloca a palavra em nossa boca. E nós não estamos nessa terra. Nós não estamos aqui para curtirmos a terra. Estamos aqui para pregarmos a palavra nesta terra. Eis aí, irmãos, algo que as pessoas não querem entender, não querem enxergar. Nós não estamos aqui para curtir a terra. Estamos aqui para pregarmos o Evangelho a esta terra. Falarmos do amor de Cristo ao vizinho que está morrendo e indo para o inferno, para o colega de trabalho que não conhece ao Senhor, para o familiar que ainda não conhece a Deus. É para isto que você está sobre a face da terra, para testemunhar de forma viva um evangelho vivo. E esse evangelho vivo não é o gospel, não são esses costumes que são inseridos, mas é a manifestação do poder e da autoridade do Senhor. Igreja de Deus. Igreja do Senhor, não permitamos que Satanás venha fazer parte do hall de membro. Não permitamos isso. Nós precisamos eliminá-lo, afastá-lo do meio, para que a nossa juventude entenda que mesmo na sua tenra idade, precisam testemunhar de forma vívida, de forma clara, de Cristo Jesus. Testemunhar do Senhor, onde quer que eles estejam. É esse evangelho que precisa ser ministrado na igreja. É esse evangelho que a juventude precisa ouvir. Não é a inserção de costumes, de práticas gospel que há de mudar os corações. Mas quando essas pessoas são levadas a entender que sem Cristo Jesus nada são, nada são. Amados, entenda isso você também. O princípio é Cristo. O meio é Cristo. O fim é Cristo Jesus. A nossa vida é para vivermos a verdade de Cristo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, sempre vivendo a verdade do Senhor, pagando o preço para possuirmos comunhão com Deus, lendo a palavra, refletindo na palavra, praticando a palavra, observando os ensinamentos. É desta forma que você não será por Deus rejeitado no dia eterno. É assim que Deus não o rejeitará. É assim que você não vai para o inferno gospel. É assim que você não fará parte do império de Satanás. Satanás que agora também é gospel. É desta forma, entenda isso. Vamos viver o Evangelho do Senhor enquanto há tempo. E hoje é tempo oportuno para voltarmos atrás, voltarmos aos princípios do Senhor, voltarmos aos princípios de Deus. O Evangelho não envelhece. O Evangelho não envelhece, não fica velho, não fica atrasado, de forma alguma. Não existe modernização no Evangelho, porque a palavra é viva. O Evangelho é Cristo, o Evangelho é Cristo. Ele é o Verbo, e o Verbo é eterno, é contínuo. E é esse Verbo que quer encher o teu coração, arrancar toda a carne, arrancar tudo aquilo que Satanás tem inserido, para que o Espírito de Deus seja entronizado e que do teu coração jorre águas, fontes de águas vivas, e que você seja um homem, uma mulher, que você seja uma pessoa usada poderosamente na ministração da palavra santa de Deus, levando as pessoas a reconhecerem a necessidade de Cristo Jesus. Esta é a palavra do Senhor para você, meu querido. Simples assim. É desta forma. Com certeza, muitos que hão de escutar esta palavra não concordarão comigo. Evidentemente que não. Haja vista que muitos estão totalmente cegos, foram cegados pelo espírito de engano. Os seus corações são movidos por um espírito, por uma luz, por uma direção que não procede do trono de Deus. Nós precisamos entender isso. E você que me ouve, se você não consegue entender isso, você tem que jogar o teu joelho no chão, clamar diante de Deus pela revelação da palavra,
clamar pela revelação do Espírito, pelo mover do Espírito Santo de Deus dentro do teu ser. E o Senhor certamente há de ouvir a tua voz, ouvir o teu clamor e mudará a tua sorte. E certamente livrarás do inferno gospel, que foi criado pelo esse evangelho barato, esse evangelho gospel que é fruto da ação do diabo, que se converteu para enganar, se possível, até os próprios eleitos, assim como nos diz a palavra. Amém? Que Deus fale muito ao teu coração e que você mais uma vez ouça a palavra e medite nela. Mateus capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Amém? Que o Senhor fale muito ao teu coração e venha trazer a revelação que você precisa para que a glória do Senhor seja manifesta na tua existência. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo.